Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria, mais um dia juntos, domingo, dia do Senhor, dentro do tempo da Quaresma. Hoje nós vamos refletir sobre o tema da tentação no deserto, à luz do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. A gente vai aprofundar um pouco o nosso entendimento sobre esse encontro que Jesus faz com o mal no contexto do deserto. O deserto, como sabemos, ele é um lugar cheio de limites e também de perigos. Não há abrigo, não há alimento, não há distrações. É um lugar onde somos confrontados com nós mesmos. Foi para esse lugar que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ali, ele permaneceu 40 dias em jejum, e foi ali que ele enfrentou a tentação do diabo. Mas por que Jesus, o Filho de Deus, teve que passar por isso? E o que esse episódio nos ensina sobre as nossas próprias lutas espirituais? Hoje nós vamos, no nosso podcast Mística de Nazaré, nesse contexto da Quaresma, mergulhar nessa passagem e entender como Jesus venceu o inimigo e como podemos aprender com Jesus a fazer o mesmo. Desde os primeiros capítulos das Escrituras judaicas do Antigo Testamento, a tentação aparece como um teste de fidelidade a Deus. Adão e Eva foram tentados no paraíso e caíram. O povo de Israel foi tentado no próprio contexto do deserto e falhou. E agora Jesus é tentado no deserto também, mas ele vence. Mas o que isso concretamente significa? É importante observar que Jesus está aqui refazendo a história da humanidade. Onde Adão caiu, ele se mantém firme. Onde Israel falhou, ele resiste. A tentação é uma indução positiva para aquilo que não é bom. Ela faz parte da vida de quem acabou escolhendo seguir a Deus, em razão do mal presente no mundo. E a isso nós chamamos de mistério da iniquidade. O diabo sabe disso e ele nos ataca sempre em momentos estratégicos. Com Jesus, ele espera 40 dias. Quando ele está fraco, faminto, exausto, aí vem a primeira tentação. E quantas vezes sentimos o mesmo? Quando estamos cansados e desanimados e o pecado acaba se tornando mais atraente, ou quando estamos atravessando alguma crise e as tentações se mostram mais fortes no nosso horizonte. É preciso que tenhamos cuidado. Mas Jesus nos mostra o caminho da vida e o caminho da vitória. Olhemos agora com mais atenção as 3 tentações pelas quais Jesus passa e as armadilhas do mal que lhe são apresentados. Na primeira tentação, o demônio diz a Jesus: manda que esta pedra se transforme em pão. Está lá no versículo 3 do capítulo 4 de Lucas. Aqui trata da tentação da necessidade imediata. Jesus está com fome e o diabo sugere que ele use o seu poder divino para satisfazer um desejo imediato. Quantas vezes colocamos nossas necessidades acima da vontade de Deus? Se Deus não me dá o que eu quero agora, então não vale a pena segui-lo. Se algo me dá prazer, então não precisa ser necessariamente errado. Quantas vezes nos pegamos pensando estas coisas? Mas Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme nos diz o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. A nossa fome mais profunda não é uma fome de pão, nem de coisas imediatas que a vida ou determinadas circunstâncias podem nos oferecer, mas é uma fome de sentido. E é considerando isso que a gente olha agora para a segunda tentação pela qual Jesus passa.
demônio diz a Jesus: dar-te-ei todo o poder e a glória destes reinos. Está lá no versículo 6. Aqui trata da tentação do poder e do reconhecimento. O diabo oferece a Jesus um atalho para a glória, sem a cruz, sem sofrimento. Quantas vezes queremos os frutos sem esforço? Quero as bênçãos de Deus, mas sem compromisso. Quero vencer na vida, mas sem necessariamente carregar minha cruz. Mas Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A partir do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. A verdadeira grandeza está em entregar-se a Deus, não em buscar poder para si mesmo. E aqui nós precisamos observar que o diabo tenta Jesus na sua identidade, querendo confundir a sua identidade de natureza mais profunda com aquilo que ele pode ter de modo imediato, com o poder que pode possuir. E o faz também na terceira tentação, quando ele diz a Jesus: lança-te daqui abaixo, os anjos te sustentarão. E o diz nos versículos de 9 a 11. Essa tentação aqui, ela tenta confundir a identidade de Jesus com o que pensam a respeito dele. Você é o Filho de Deus, ele vai te trazer nos seus braços por meio dos seus anjos. Aqui está a tentação de testar a Deus. O diabo sugere que Jesus provoque um milagre como se Deus tivesse que provar o seu amor. Quantas vezes nós queremos colocar Deus à prova? Se Deus me ama, por que Ele permite esse sofrimento? Se Deus está comigo, por que não faz um milagre agora? Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 16. A fé verdadeira não precisa de sinais. Ela confia, mesmo sem ver, e não nos induz a confundir a nossa identidade com o que pensam a nosso respeito, nem mesmo tentar Deus com relação a isto. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazermos um momento de contemplação para meditarmos sobre como lidamos com as nossas tentações. Feche os seus olhos por um instante. Pense nas áreas de sua vida onde você mais sente a luta espiritual. Algum pecado recorrente que te faz cair, alguma insegurança que te afasta de Deus, alguma vontade de desistir da caminhada. Quantas vezes essas perguntas acabam açoitando a nossa inteligência, ressoando no nosso coração? Jesus passou pelo deserto para nos ensinar como vencê-lo, e ele venceu com a palavra de Deus e com a confiança no Pai, e ele quer te ajudar a vencer também. Meu irmão, minha irmã, se esta reflexão lhe tocou de alguma forma, nesse tempo quaresmal, você que tem passado por alguma tentação, todos nós, sempre temos tentações aqui enfrentar, mas você que tem enfrentado algum momento difícil, se essa palavra lhe alcançou de alguma forma, como um evangelizador, vamos colocar esse bom referencial que é esse evangelho de domingo, com essa grande lição que nos dá a respeito de como tratar e lidar com estas situações e momentos difíceis da nossa vida de fé. Tá bom? Compartilha com alguém, manda para um amigo, manda para um familiar, não deixa de nos seguir no nosso canal do Spotify, tá bom? Aproveito para lhe recordar que toda semana nós temos um conteúdo quaresmal para lhe ajudar a vivenciar a sua fé neste tempo. Um conteúdo exclusivo aqui do nosso streaming da Rede Excelsior, não é? Nessa semana tem a Via Sacra, uma belíssima Via Sacra, basta digitar o nome Via Sacra Mãos de Fraternidade, que você encontra essa Via Sacra que foi feita a partir de um exercício do olhar
para as mãos pelas quais passaram Jesus durante o contexto da sua paixão e morte. As mãos de Pilatos, as mãos de Verônica, as mãos do Cirineu, as mãos de Nossa Senhora, as mãos de José de Arimateia e tantas outras que fizeram parte deste contexto de Jesus. É um texto belíssimo que nos ajuda a rezar e a entrar na profundidade desse mistério, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tá bom? Eu quero desejar a você um excelente dia e pedir a Deus que abençoe a todos nós. Um grande abraço.